Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui no seu canal da TVL, canal aberto, também através da NET TV e através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Obrigado pelo carinho da audiência e dizer que a TV Legislativa tem toda uma programação voltada a você, né? Além de falar e trazer aí tudo o que acontece aqui no Parlamento, nós temos aí espaços diários da nossa comunidade. Então acompanhe sempre aqui a sua grade de programação da TV Legislativa. Aqui o programa TVL Comunidade, ele é transmitido aqui pela TVL, mas a qualquer momento você pode buscá-lo através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo com muito carinho hoje aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para esse programa, o Daniel Oliveira, né? O Daniel de Oliveira, que eu já falei para ele que eu sou fã dele, né? Pelo trabalho que ele faz. Ele é ultra triatleta, né? Ultra triatleta blumenauense. Já conhece o Daniel? Então vamos conhecer um pouquinho mais da história, da vida do Daniel, essa pessoa fantástica que nós vamos entrevistar a partir de agora. Um prazer tê-lo conosco aqui, Daniel. Prazer é meu, Marcão. Obrigado a todo mundo que está acompanhando e espero que a minha história possa impactar de alguma forma a vida de vocês para que vocês possam destruir o impossível também. Daniel de Oliveira, na verdade ele nasceu no Rio de Janeiro, mas ele é blumenauense, veio para cá novinho, com 4 anos, toda a história dele é de Blumenau e ele é um atleta conhecido no mundo inteiro hoje. E é um orgulho poder fazer essa entrevista com você, Daniel. Mas primeiro, para começar, para as pessoas que não te conhecem, falar um pouquinho da tua história, né? Da onde veio, quem é o Daniel de Oliveira? Então, eu surgi, né, como Daniel de Oliveira depois de ler um livro em 2008, né, 15 anos atrás, sobre um americano que fazia ultramaratona. E eu não fazia nem ideia o que era isso e tal, e que são as provas que são maiores do que 42 quilômetros, né, maior que a maratona. Então, no livro ele contava histórias de 100 quilômetros de corrida até 300 quilômetros de corrida a pé. E eu fiquei maravilhado com aquilo e pensei, cara, se um cara faz, o outro também pode fazer. Então, 2 meses e meio depois que eu terminei o livro, eu corri meu primeiro 100 quilômetros e eu nunca mais parei. Você nasceu no Rio de Janeiro? Nasci no Rio de Janeiro em 81 e estou aqui desde 85, aqui em Blumenau. Moro em Blumenau desde 85. Estudou aqui? Estudei aqui no Pedro II, né? Estou do ensino médio, aí fiz FURB, né? E Educação Física. Então você é formado em Educação Física? Isso, e estamos... Hoje eu não atuo mais, né, com Educação Física, né? Hoje eu trabalho com mentoria online, onde eu ensino pessoas a destruir o impossível, né? Curso online, organização de eventos e palestras, e publiquei um livro sobre a história. Daniel, que livro foi esse que você leu que deu esse start na sua vida? O nome do livro era O Ultramaratonista, né? Que era do Dean Karnazes, é um grego naturalizado americano, né? E ele contava o que nesse livro que tanto te chamou a atenção? E como é que você chegou nesse livro? Nessa época eu dava aula de musculação e como eu lia muito, eu sempre ganhava livros de presente, né? Dos alunos, né? E aí eu ganhei esse livro dele de presente E o que mais me impactou é que ele começou a correr com 30 anos de idade, né? Então, era um cara comum, ele trabalhava de um cargo executivo, 8 a 10 horas por dia, era casado, tinha 2 filhos pequenos e conseguiu conciliar as longas horas de treino diária com essa rotina atribulada que ele já tinha, que é uma rotina mais comum, né? E aí ele conseguiu agregar treinos extraordinários. E quando eu vi que uma pessoa comum podia realizar algo extraordinário, eu pensei, é esse o caminho, é isso que eu quero. E para todo mundo que eu falava que eu ia fazer isso, falava que não, mas sabe que ele é diferente, que ele é 1 em 1 milhão. Eu falava exatamente isso, que ele é geneticamente modificado, as pessoas falavam. E eu me senti ofendido pela pessoa, assim, né?
Porque, pô, dizer que o cara é diferente, dizer que ele é modificado, está tirando todo o mérito do trabalho, exatamente. Trabalho de E o dedicação ser humano dele. tem tem essa maneira. Não, mas isso aí tem alguma coisa por trás, não pode, né? Porque quando você fala que o cara é diferente, você está eximindo a tua responsabilidade de fazer algo grandioso também. E isso eu não aceito, entende? Eu acredito totalmente que aquilo que um homem faz, o outro pode fazer. Claro que desde que se dedique e trabalhe o tanto necessário para realizar, né? Então, é mérito pessoal de cada indivíduo conquistar aquilo que realmente deseja. Então, Daniel, você leu o livro Ultramaratonista e falou assim, eu vou tentar. É isso? Na hora? Exatamente isso. Eu li o livro em 3 dias, mais ou menos, e quando eu comecei a falar para as pessoas, elas falando que não dava para fazer, eu contra-argumentava. Tá, e quando eu fizer, você vai dizer que eu sou diferente e que eu sou 1 em 1 milhão? E aí elas falavam, não é bem assim. E aí, 2 meses e meio, eu fiz os 100 quilômetros e as pessoas vinham me pedir para não fazer, para não tentar. Elas vinham dizer que eu podia morrer fazendo isso, porque ninguém conhecia alguém que fazia 100 quilômetros, né? Quem fizesse maratona já era extraordinário. E 100 quilômetros, quase 2 maratonas e meia. Maratona é 42. 42 quilômetros. Já é um grande feito, milhares de pessoas fazem uma maratona, né? A gente tem em Nova York, né? Eu já fiz maratona em Nova York, 73 mil pessoas correndo 42 quilômetros. Mas quando você vai para uma prova de 100 quilômetros, tem 100 pessoas. Ô Daniel, então você já corria, é? Corria como exercício físico, né, para manter a boa forma, né? Mas não como treinamento de corrida. Não treinava nada, só erguia peso, fazia musculação para estética mesmo, né? Tá, e você se formou aqui na FURB como professor de educação física e fazia o quê? Dava aula em academia até 2019, Então, em 2019 que você se descobriu como ultra triatleta. Na verdade, o ultra triatleta eu comecei em 2015, né? Mas como? Eu comecei a monetizar o trabalho de ultra triatleta, de palestrante, de autor de livro e de mentor. E aí, com isso, eu consegui otimizar minhas horas, né? E valorizar o meu tempo. Essa foi a revolução. Então, vamos lá. 2015, né? 2015 você começou a fazer o seu trabalho. Em 2019, você recebeu o título de Homem Mais Resistente das Américas. Nos conte essa saga aí, como é que foi. Isso. Era a maior distância do triatlon mundial. Na verdade, não existe outra modalidade esportiva individual que seja tão longa quanto essa, né? 76 quilômetros de natação, 3.600 quilômetros de ciclismo e 844 quilômetros de corrida de forma contínua, né? Ou seja, cada atleta planeja a sua parada de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua estratégia, né? As provas acontecem num circuito, né? Então a natação é em piscina, o ciclismo é numa pista de 7 km circular e a corrida é em 2 km, um para lá e um para cá. E cada atleta tem o seu pit stop, onde fica a sua alimentação, sua roupa, o tênis, reserva, o que ele possa precisar, e o atleta fica rodando ali até completar toda a distância, né? E que pode levar quanto tempo? Eu levei 23 dias. Eu fiquei 2 dias dentro da água, 11 dias em cima da bicicleta e 10 dias correndo. E você foi o the best? Eu fui o terceiro colocado, esse era o campeonato mundial, eu fui o terceiro colocado, mas com o meu tempo eu bati o recorde pan-americano, né? E até hoje eu o único brasileiro a fazer essa distância, né? Que loucura, hein? E me diz uma coisa, você chega a dormir quantas horas por dia? Como é que funciona? Nessa prova, durante os 3 primeiros dias eu não dormi nada, eu fui direto. E depois do terceiro dia eu desmaiei por 5 horas. E aí eu resolvi colocar uma estratégia de parar 3 horas por noite, né? Então, da 1 da manhã até as 4 da manhã eu ficava parado, porque no México é clima de deserto. Então, a madrugada é em torno de 5 graus. E durante a tarde, 35 graus. Então, nessa hora mais fria, e principalmente na bicicleta, é terrível, assim. Então, eu optava por parar nessa hora. Certo. Teve um caso, até a gente estava lembrando antes, um caso que você teve um problema na sola do pé, não foi nessa prova, numa prova anterior, né? Você teve um problema na sola do pé e mesmo assim você continuou aí as atividades até o final. Isso foi em 2017, na prova que era de 10 Ironman, né? 38 de natação, 1.800 de ciclismo e 422 de corrida. E eu estava em terceiro lugar,
até os 800 quilômetros de pedal, e eu caí da bicicleta e tive uma ruptura parcial do tendão do calcâneo. Aí voltei para a bicicleta e continuei, e com 1.200 quilômetros eu ultrapassei o segundo colocado e fiquei em segundo. Terminei o pedal 13 quilômetros atrás do primeiro. E aí, como eu tinha 422 quilômetros para correr, eu pensei, vou pegar o cara. Só que quando eu fui tirar a sapatilha para colocar o tênis para correr, eu vi que da minha panturrilha até o calcanhar era uma coisa só. E eu não conseguia mais articular o tornozelo. Os mexicanos falavam a pata de elefante do brasileiro. E eu pensei, cara, consegue um tênis que caiba no meu pé e eu vou correr 422 quilômetros com uma perna só. E um americano que estava parado me trouxe um tênis 44, aí eu calcei o tênis e aí os médicos falaram, é impossível você fazer a prova porque você vai sentir muita dor. Eu falei que eu vou sentir muita dor, eu acredito, mas que é impossível, nós vamos ver. Aí eles falavam, mas você não vai conseguir caminhar com o pé desse jeito. Eu falei, não tem problema, porque eu não vim aqui para caminhar, eu vim aqui para correr. E era bem engraçado, assim, as pessoas riam, né? E eles podiam apostar que eu não ia conseguir. E eu fui só com a perna direita e com 120 quilômetros de corrida, eu pisei e meu pé escorregou. Quando eu tirei o tênis e a meia para olhar, minha meia estava cheia de sangue e a sola do meu pé tinha descolado. Assim. Que loucura! E eu tinha mais 300 quilômetros para fazer. E aí, nesse momento, eu gosto de lembrar, assim, porque, é uma situação totalmente fora do comum. E muitas vezes, durante a vida, a gente passa por essas situações que tiram o nosso chão, né? E nessa hora, você precisa fazer duas perguntas. Quem é você e por que você está aqui? E quando você consegue responder essas duas perguntas, você manifesta algo extraordinário. E qualquer pessoa vai manifestar algo extraordinário quando conseguir responder essas duas perguntas. Quem é você e por que você está aqui? Nesse momento, me enchi de força e energia e comecei a pisar, e sem mancar, com os dois pés os pés iguais. E terminei a prova em segundo lugar ainda. Foi bonito. Machucado. Quando eu pisava com o pé direito, que estava ensanguentado, fazia espuma de sangue, assim, era bem bonito. O pessoal da prova olhava e falava, "You crazy, it's impossible." Era bem bonito. Me diz uma coisa, e da onde vem essa força? Porque você começa como um ser humano, um atleta preparado para fazer a sua atividade, o seu objetivo, mas é muito tempo. Depois de um tempo, continua sendo realmente o Daniel de Oliveira, continua sendo aquele atleta preparado. Da onde vem essa força para você concluir os seus objetivos? Eu sempre digo assim que a minha percepção disso, né, é porque nós somos três, né? Corpo, mente e espírito. Certo. Então, a gente prepara muito o nosso corpo e prepara muito a nossa mente no dia a dia, com as dificuldades do dia. Mas quando a dificuldade é incessante, o corpo começa a colapsar. O corpo não aguenta infinitamente, mas se você tem a mente forte, você pode prevalecer. Só que a tua mente também não aguenta indefinidamente. E aí, mesmo sendo muito forte, a tua mente, em algum momento, ela vai sucumbir. E quando o corpo e a mente sucumbiu, essa é a oportunidade de ouro para a manifestação do teu espírito. E é nessa hora que a mágica acontece. A questão é, a gente conhece muitas histórias de pessoas que, em situações de emergência, de acidente, de algum perigo, manifestaram algo extraordinário. Mas o que eu falo sempre, você não precisa esperar que uma fatalidade te acometa para manifestar o melhor que você pode. Então, quando a gente escolhe fazer provas esportivas tão complexas, tão difíceis, a gente está criando a oportunidade de manifestar esse espírito, essa força invisível, né, e que rege tudo o tempo todo. E aí, nesse momento, você descobre o que você é capaz de fazer. Eu gosto muito da frase, você não sabe o quanto é forte, até que ser forte seja a tua única opção. Então, eu sempre busco oportunidades de eu ser o melhor que eu posso imaginar, ou até que eu nem possa imaginar. Eu nunca imaginei, um ano antes dessa prova, eu tinha vencido com 4 horas de vantagem do segundo colocado, e me achei absurdamente forte por fazer isso. Mas eu nunca imaginei que eu seria capaz de, com os 2 pés tão machucados, tão destruídos, poder fazer 400 quilômetros correndo. É uma coisa que até hoje as pessoas falam que não é possível, né? Mas foi feito. Você sai de si?
Sim, existem vários níveis de consciência, né? E tem um nível de consciência comum, que é esse que a gente está usando agora, que a gente olha para as coisas e entende como o nosso sistema de crenças é capaz de decodificar aquilo que a gente vê. Só que quando você entra nesse estado que eu chamo de espiritual, você olha para as coisas de uma outra maneira. Então você não sente a dor, a fome, o frio, o medo, como a maioria das pessoas. Então essas coisas externas não são capazes de te ferir. Esse é um estado maravilhoso. E todo mundo pode alcançar esse estado? Eu acredito que sim, né? E na verdade isso virou a fonte do meu trabalho. Eu criei uma metodologia ensinando as pessoas do passo a passo, né? Desde a respiração consciente, da respiração mais básica, até chegar na respiração bioenergética, que é a respiração, manifestação do espírito. E com a dedicação adequada, com o esforço adequado, né, e com a disciplina correta, eu acredito que qualquer pessoa possa fazer isso. Porque as pessoas manifestam essa força absurda, mas em situações aleatórias e normalmente fora da vontade delas, né, e fazendo coisas ruins. Mas se você puder canalizar essa energia tão poderosa para algo bom, para algo específico, então o resultado é extraordinário. Nós contamos um pouco da sua história, contamos um pouco das suas lutas aí diante das dificuldades e também do ultra triatleta, ultra atletismo, né? É isso, mais ou menos isso, né? Ultra triatletismo. Triatletismo, né? Mas eu quero contar um pouquinho mais do Destruindo o Impossível no próximo bloco. Pode ser? Perfeito, combinado. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o Daniel de Oliveira, ultra triatleta de Blumenau, que é conhecido no mundo inteiro e que a gente volta batendo esse papo aqui no TVL Comunidade. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo aqui o Daniel de Oliveira, ultra triatleta de Blumenau, reconhecido no mundo inteiro. Ele tem o título aí de homem mais resistente das Américas, né? Então, e vai buscar ratificar aí esse título agora em 2023, mas depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque ele faz essas provas e ele explicou esse conjunto aí de ter aí a força mental, física e espiritual para concluir as provas. Mas ele desenvolveu métodos e inclusive lançou um livro chamado Destruindo o Impossível. O que é destruir o impossível, Daniel? Tem a ver com as distâncias, né? Essas distâncias que parecem impossíveis, mas para mim, sobretudo, né? A ideia desse título foi de eu ter nascido numa família bem pobre, né? Sem perspectiva de sucesso, né? Carente de recursos, e poder sair dessa condição limitada, né? Física, social, né? econômica, e poder literalmente atravessar o mundo e ser reconhecido internacionalmente. Isso é destruir o impossível, né? Quebrar algo que parecia imutável, né? E por isso a ideia de passar isso adiante e de motivar as pessoas a buscarem algo mais, porque se alguém tão limitado quanto eu foi capaz de fazer coisas que até são difíceis de acreditar, imagino que as pessoas que já têm um pouquinho mais de oportunidade, de recursos do que eu tinha, o que são capazes de fazer. Essa provocação eu acredito que seja totalmente benéfica para qualquer sociedade,
pessoas buscando ser um pouco melhor hoje do que elas eram ontem. E se a gente puder viver fazendo essa escalada, a gente constrói um mundo do qual a gente realmente possa se orgulhar. E aí você lançou o livro e tem uma palestra também dizendo justamente isso. O que você fala na sua palestra? Eu conto basicamente essa história dos 3 principais eventos que eu fiz, né, quando fui campeão mundial, a história da minha lesão dos pés no meio da prova e do Double Deck, a maior distância contínua do mundo. E faço sempre a analogia entre as dificuldades que eu passei nas provas com as dificuldades que qualquer pessoa passa no seu dia a dia. E mostro as ferramentas que eu usei para poder superar as dificuldades e que essas ferramentas podem servir para qualquer pessoa no seu dia a dia superar os seus problemas que hoje podem parecer intransponíveis, né? E tem como superar? Sempre tem como superar, sempre tem. Eu gosto da frase, enquanto há vida, há esperança. Então, se você tem um objetivo forte, tem um propósito de seguir em frente, então você tem dentro de você todos os recursos necessários para triunfar. Só que você precisa conhecer o teu propósito. Você diz sempre que quando você está em atividade, né, você usa a tua força mental, força física e força espiritual. Nós podemos utilizar essas 3 forças no nosso dia a dia? Eu acredito que sim, sempre, mas a gente deve buscar problemas e buscar dificuldades e não tentar se livrar deles. Eu falo sempre que todas as dificuldades, todos os problemas são oportunidades de melhoria. Então, quando um problema, uma desgracença, que eu gosto de dizer, se apresenta para você, então não tenta simplesmente se livrar. Observa e percebe o que essa dificuldade veio me trazer. Qual habilidade eu preciso desenvolver para poder superar, ou qual potencial eu preciso elevar para ser capaz de transpor esse obstáculo. Então, você hoje é vice-presidente da Associação Internacional de Ultra Triathlon, né? Isso. E com isso, com essa força, com esse título agora, você começa a trazer esses eventos também para o Brasil, né? Isso é uma coisa que me dá bastante orgulho, também faz parte do Destruindo o Impossível, porque sempre foi muito difícil, né, para sair daqui da cidade, ir para a Europa, ir para os Estados Unidos, competir com os caras. E eu agora poder organizar um evento aqui no Brasil e trazer esses caras lá de fora para cá, é extremamente gratificante. Esse ano a gente teve a 2ª etapa do Brasil Ultra Tri no Rio de Janeiro, em Búzios, e contamos com 15 países competindo em 8 modalidades diferentes. Tivemos a quebra do recorde mundial na distância de 10 Ironman e mais 2 novos brasileiros debutando na distância de 10 Ironman contínuos. Então, foi extremamente gratificante poder proporcionar isso, né? Essas provas têm chamado a atenção no mundo inteiro, né? Elas, internacionalmente, principalmente na Europa, elas são extremamente respeitadas, os atletas são vistos como celebridades ou heróis, assim, né? São aclamados, porque são feitos realmente heróicos e extraordinários. É sempre bom para a sociedade conhecer indivíduos que são capazes de olhar para o problema, olhar para a dificuldade, para qualquer tipo de desafio, de a cabeça erguida. Não com medo daquilo que vem, mas com vontade de poder superar, né? Aqui no Brasil, um dos objetivos de trazer essa prova para o Brasil é difundir a modalidade para que aqui no Brasil a gente possa ganhar tanto respeito e notoriedade como os atletas internacionais têm. Qual o país que está despontando aí no ultra? Hoje, sem dúvida, a Polônia, né? Tem 2 poloneses que são extremamente fortes. Esse que bateu o recorde aqui no Brasil, agora ele está com 4 recordes mundiais. Então é um cara extraordinário e eu ainda quero encontrar ele numa competição para a gente poder medir forças. Então, e você, a tua ideia agora é voltar para a competição, porque quando se organiza não pode competir, né? Isso, eu fico extremamente angustiado de ver os atletas ali na pista e eu não poder estar lá, né? Mas agora a minha próxima competição é em agosto, né, dia 20 de agosto na Suíça, onde eu vou competir na maior distância do mundo de novo, que é o Double Deca contínuo, a maior modalidade competitiva do mundo, e eu sou hoje o 3º melhor do mundo e meu objetivo é ser o melhor do mundo. Eu sou reconhecido como o homem mais resistente das Américas e meu objetivo é ser o mais resistente do mundo. E vencendo essa prova eu posso fazer isso. Mas com 42 anos? Com 41 anos. 41 anos? Sim. Ainda para essa modalidade eu ainda sou bastante jovem, né? A gente tem muitos atletas na casa dos 50 anos e a gente tem um brasileiro que foi o cara que me motivou a entrar no Ultra Triathlon, que esse ano aqui na minha prova, quíntuplo contínuo,
ele fez essa prova, completou e venceu a prova, competindo contra atletas 20 anos mais jovens. Ele fez a prova com 69 anos. Com 69 anos, ele nadou 19 quilômetros, pedalou 900 quilômetros e correu 211 em 4 dias. E ele venceu os adversários 20 anos mais jovens. Então, é o que eu sempre falo, né? Que se você tem a tua mente e o teu espírito são alinhados com o teu corpo, você pode promover algo realmente extraordinário. E o feito dele, para mim, deve servir de exemplo para o mundo inteiro. Alguém de 69 anos ser capaz de fazer algo que para qualquer indivíduo já seria assustador, é maravilhoso, né? Então, esse cara, por exemplo, eu acho que ele merece todos os holofotes, merece toda a atenção, toda a mídia, para mostrar como é possível, com 69 anos, ser tão extraordinário assim. Como é que é o treinamento de tudo isso aí, o Daniel? Porque assim, ó, eu vou treinar então para correr. Aí, para correr, você tem que dar uma treinadinha aí de 2 dias e tal, para dar, né, pelo menos, né, não é verdade? Sim. O que eu faço, né, na verdade, assim, eu comecei os meus treinos para a prova de agosto, comecei semana passada, e agora eu vou aumentando progressivamente até as vésperas da prova, né? Então, a partir ali do final de julho, início de agosto, eu vou estar fazendo em torno de 60 a 80 horas de treino por semana. Entende? São quase 2 jornadas de trabalho, né? Só que treinando. Então, o principal treinamento para fazer essas provas de ultra distâncias são os treinamentos de não dormir. Então, por exemplo, são os treinos mais terríveis, né? Terças, quintas e sábados eu não durmo. Aí eu viro a noite inteira ou pedalando ou correndo e viro a madrugada toda. E aí quando amanhece o dia, para casa, tomo banho, tomo café e toco o dia como se nada tivesse acontecido. Simples assim. E aí com isso eu ganho muito mais tempo e vou condicionando a minha mente a trabalhar com as alucinações que surgem quando você fica com muito sono e conseguir desenvolver o potencial atlético apesar de toda a limitação que a abstinência de sono produz. Então, o treino é extremamente terrível, exaustivo, assustador, mas é o que permite feitos tão extraordinários. E a pessoa não pode ficar desequilibrada de alguma forma, nervosa, enfim, porque quando a pessoa não dorme por muito tempo, ela pode chegar à beira da loucura, né? Sim, isso, e esse é o ponto. Esse é o ponto. Se você não faz esse tipo de treinamento e for colocado numa situação de abstinência de sono, por exemplo, hoje, a partir de hoje, ninguém dorme, vamos dormir só na quarta-feira, por exemplo. A mente vai colapsar, você vai chegar beirando a loucura ali, ou talvez até possa enlouquecer. Em alguns lugares isso era usado como forma de tortura, né? Não deixar a pessoa dormir. Mas se você fizer o treinamento adequado, entende? Por exemplo, o que eu já venho fazendo é reduzindo as horas de sono gradativamente, até chegar a 4 horas de sono. E aí, do 4 horas de sono, eu entro nesse estágio de dormir dia sim, dia não. A primeira semana desse estágio de dormir dia sim, dia não é terrível. Parece que você vai enlouquecer mesmo, você fica destruído física e mentalmente, mas a partir da segunda semana você começa a sentir uma melhoria, um relativo conforto sem dormir, e a partir da terceira semana você consegue perceber um ganho de desempenho. Então, precisa ter progressivo, tem uma inteligência por trás disso, não é uma loucura, né? E precisa ser praticado para que você possa fazer a prova sem precisar ficar dormindo a noite inteira, né? Então, realmente precisa de muito preparo, né? É muita estratégia, muito planejamento em todos os aspectos da vida, né? Porque exige uma logística muito grande de treinamento, de conhecimento da fisiologia, da neurofisiologia, funcionamento mental, um equilíbrio emocional gigantesco para você não colapsar durante as dificuldades, um equilíbrio financeiro, econômico muito forte para você poder viabilizar esse tipo de evento. Então, são muitas coisas que precisam estar em harmonia para poder realizar algo tão extraordinário. As pessoas sempre, nadou e pedalou um monte. Sim, mas olha tudo que foi construído ao redor disso, né? Então, por isso que a Europa vem cada vez mais forte, botando atenção e energia nesses esportes, valorizando isso, porque o desenvolvimento de cada indivíduo nesse aspecto macro, permite uma percepção de melhoria social, entende? Uma coisa que eu gosto muito de fazer as pessoas lembrarem é a importância do esporte numa sociedade. Nos tempos antigos sempre havia uma guerra para comprovar qual país era mais forte, qual nação era mais forte. E aí até chegar no ponto onde os gregos entenderam, né, começou com os gregos, entendendo que era muito mais honrado você derrotar um homem do que matar um homem.
porque ele ia lembrar que foi derrotado por você. E aí por isso criaram as Olimpíadas, né? Para ter a vitória e não a chacina sobre o adversário. E hoje as Olimpíadas, por exemplo, são usadas dessa forma, para mostrar quem são os países mais desenvolvidos do mundo, né? Então, a minha briga por botar o Brasil no mapa e por o Brasil ser respeitado internacionalmente é mostrar a gente tem matéria-prima para ser tão bom quanto qualquer outro país. E esse é o meu apelo, entende? Permitir que a gente seja capaz de fazer isso a nível realmente internacional e ser respeitado no mundo todo para mostrar quem são os brasileiros. Entende? Daniel, você vai fazer um evento fora agora, né? E a ideia é trazer novamente o Ultra Triathlon aqui para o Brasil, né? Que é o ano que vem. Vai continuar no Rio de Janeiro ou já começa a ter forças para trazer mais aqui para a tua terra, para o nosso ninho? Meu sonho mesmo era trazer para Santa Catarina, né? A escolha do Rio de Janeiro é pelo recurso, principalmente pela segurança da pista de ciclismo, que no Rio de Janeiro eles têm a maior pista de ciclismo da América Latina, exclusivamente para bicicleta. Então não tem como uma pessoa atravessar a pista ou um carro, né? Obviamente. E esse cenário é muito raro de encontrar. Eu estou procurando, se alguém souber de algum lugar que possa propiciar isso, eu vou ficar bem feliz em conhecer para, quem sabe, trazer o Brasil Ultra Tri para Santa Catarina. Vera, foi mais uma vez um prazer, não é a primeira entrevista que eu faço com você, mas mais uma vez um prazer tê-lo conosco aqui e publicizando todo esse conhecimento, toda essa tua força de vontade e todo o seu caráter aí em termos de conquistar títulos e vencer a si mesmo. Eu acho que a gente precisa realmente, no nosso dia a dia, acabar quebrando barreiras, né? E sempre nos vencendo, né? Sempre nos vencendo. E você é um exemplo disso. Já falei no começo do programa que eu sou seu fã, mas para encerrar, eu quero que você deixe aí uma mensagem para todos que estão nos acompanhando. E antes disso, gostaria que você deixasse aí as redes sociais à disposição, né, para que as pessoas que acompanharam essa nossa entrevista possam te acompanhar aí o seu dia a dia também. Perfeito. Para me encontrar na internet, em qualquer streamer, em qualquer rede, é só digitar Ultra Daniel de Oliveira, tanto no Google, YouTube, Instagram, Facebook, e você me encontra. Ultra Daniel de Oliveira só tem um. Ultra Daniel de Oliveira é esse que está na sua tela, né? Esse endereço aí que está na sua tela. Isso mesmo. Colocando ali Ultra Daniel de Oliveira, vai encontrar você, vai poder te acompanhar. Isso. Se alguém tiver qualquer dúvida ou curiosidade sobre isso, me manda uma mensagem lá no direct no Instagram, que é a plataforma que eu mais uso, e eu vou ficar bem feliz em poder responder. Então deixa a mensagem para a nossa gente. A mensagem principal pode surgir com uma frase do Henry Ford, que ele diz que obstáculo é tudo aquilo que a gente vê quando a gente tira o olho do nosso objetivo. E isso significa que se você tem algo que faz o teu coração bater mais forte, algo dentro de você que te impulsiona em alguma direção, essa é a direção que deve ser seguida. E se você tem um sonho lá na gaveta, está mais do que na hora de abrir essa gaveta e transformar esse sonho em realidade. Então, essa seria a grande mensagem. E buscar aquilo que faz você verdadeiramente feliz. Sucesso na caminhada. Gratidão, Marcão. Gratidão. Obrigado a todos. Daniel de Oliveira, ultramaratonista, ultra triatleta, conversando com a gente aqui no TVL Comunidade. A comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro.